Olá, Capricórnio. Vocês não vão acreditar no que eu fiz. Comecei a gravar, apertei alguma coisa e perdi a gravação, mas vou começar de novo. Já tinha embaralhado as cartas do oráculo que eu tô usando hoje. Hoje eu tô usando o Angelarium para ver a quinzena de vocês. Saíram 3 cartas e aí vou começar de novo a minha narração aqui. A gente tem aqui Israfel, o anjo do som. A gente tem aqui Remiel, o anjo das visões. Que jeito de começar uma leitura, não é mesmo? E Leliel, o anjo da noite. Deixa teu like, te inscreve no canal. Ai, é que eu não ia perder o embalo, tá? Eu já tava meio que entrando no fluxo e apertei alguma coisa. Mas enfim, eu dizia que Capricórnio, por natureza, é muito pé no chão, é muito de planejamento, é muito direcionado. Só que essa quinzena tá trazendo para vocês uma outra energia, tá? É uma energia um pouco mais sonhadora, um pouco mais onírica, um pouco mais futurista, até podemos dizer assim, porque a energia aqui, ela tá muito em torno de tu mergulhar um pouco na tua natureza, mergulhar um pouco mais na tua natureza, de uma forma mais simbólica, mais poética, mais arquetípica, e a partir disso, ver quais são as tuas percepções. Tem algum plano, tem algum projeto que pode sair daí, que não necessariamente vai ser algo da materialidade, sabe? Então a gente está falando aqui sobre abstrair um pouco. Então parece que o teu momento está te convidando a um pouco mais de abstração. Talvez, principalmente com essa carta aqui, tu estejas num momento que, literalmente, né, as ideias fervilhando, muitas vezes inspirações que te ocorrem, pode ser pela canção, porque aqui é o anjo da canção, né? Pode ser pela música, mas também pode ser alguma forma de arte que te toca de uma certa forma, que te mobiliza de certa forma e que parece que traz novas percepções, novas visões, né? Aqui com o anjo da visão, a gente tem muito aquela coisa de percepções e intuições que talvez não devam ser deixadas batidas, inspirações também que não devam ser, né, deixadas passar, em torno de que parece que tem um processo teu por se encerrar e outro por começar. O anjo da noite traz um pouco disso, né? Aquela coisa de pega as tuas percepções com relação a, a esses vislumbres que tu tem tido, essas inspirações que tu tem tido, e deixa isso fermentar, deixa isso descansar, que nem pão, sabe? Tô com vontade de comer pão caseiro, eu acho. Deixa isso fermentar, deixa ele quieto. Depois tu volta e revê, né? Porque tem alguma coisa aí de muito importante. Vamos ver o que o Tarot vai nos apontar em relação a isso, mas eu sei que parece uma leitura muito abstrata, mas é uma leitura que traz um direcionamento bem diferenciado do que vocês estão acostumados. Geralmente é tudo muito prático, é tudo muito material, né? Tu quase consegue tocar, é muito palpável tudo quando eu faço as leituras para Capricórnio. E aqui tem uma sensibilidade maior, tem uma sensibilização maior. Então, vamos ver aqui. Tem algo a ver com um dom aqui, tá? Algum dom, algum talento teu. Qual é a diferença de dom e de talento para mim, né? Para vocês entenderem de que ponto de partida eu tô saindo. Para mim, dom é aquilo que já é meio inato, assim, já é meio teu, né? E o talento é aquilo que tu exercita, né? Sei lá, vou dar um exemplo meu. Eu amo aquarela, eu sou hobbyista, não sou artista. E hoje, depois de quase 10 anos com a aquarela, eu tenho algum talento, mas que é alguma coisa que eu venho trabalhando ao longo desses anos. Então, assim, algum talento, né? Não é uma coisa inata, não é como se eu tivesse nascido muito pintora. Mas acho que deu para entender. Então, tô aqui com o tarô dos gatos hoje. Opa, os gatos da Floresta Encantada. Para ver então o que mais que a gente agrega nessa leitura, de que inspirações são essas que vocês andam tendo. Pode ser insights também. Me vem muito aquela ideia de insight. Eu não sei se vocês já tiveram disso, né? Eu vou muito a show
E às vezes tu tá ouvindo uma música que tu já ouviu trilhões de quadrilhões de vezes na tua vida. Porque geralmente quando tu vai num show de um artista, não é qualquer artista que tu vai escolher aqueles que tu já ouviu bastante, que tu gosta. E parece que ali na hora, quando tá todo mundo naquela vibração, aquela coisa, aquela energia correndo, tu traz uma leitura, um insight daquela música, daquela nota, da cor daquela luz piscando no palco, que tu fica assim, ó, uma expansão. Parece papo de maluco, né? Eu sei, eu sou sóbria, tá? Só pra avisar. Mas às vezes a gente vai ter essas percepções no dia a dia de. Pô, eu nunca parei pra pensar nisso que essa pessoa tá falando aqui. Às vezes é um filme que tu vê repetidas vezes e tu pensa, por que será que eu assisto esse filme repetidas vezes dessa maneira? Pum, cai uma ficha enorme, assim, que chega a fazer um estrondo dentro de ti. Ficam esses insights aí pra tu pensar, que filme é esse que tu repete? E se tiver dando, tu para e assiste mais uma vez. Eu tenho os meus. Vamos lá, Capricórnio. Rainha de paus, justamente a rainha das ideias, da criatividade, da Capricórnio. Capricórnio, quem te viu, quem te vê, hein? 7 de copas. A gente tá falando de algum conteúdo emocional teu que ainda tá te causando confusão e que nesse mergulho interno, nesse olhar para dentro, algumas respostas se encontram. Aqui a gente fala de algumas projeções também, tá? Então, parece que essas inspirações, elas também vêm de maneira a descortinar algumas projeções, algumas expectativas um pouco irreais e que parece que tu acaba por, eu não diria eliminar, mas tem uma nova postura sobre isso. É aquela coisa de eu sei que eu tô projetando, estou ciente, pretendo continuar. Então tá, então manda ver, sabe? Que mais? O 3 de copas. Muito a ver aqui com Leliel, né? Com esse anjo da noite. Porque o 3 de copas, ele fala muito daquele encontro para se divertir, né? A galera levantando suas taças de... Aqui, seus pires de leite. É o 3 de pires, é muito fofo esse tarô. Mas essa coisa da diversão e tal. Então, pra mim, aquele insight que eu falei pra vocês, né? De tu tá num ambiente, numa festa, num show, e de repente aquela música que tu ouviu a vida toda, pum, toma outra leitura, toma outro sentido, tu fica assim, ó, uau, que babado forte. Então, parece que, de novo, copas, né? Essas projeções que tu acaba trazendo, elas têm um pouco a ver com as relações e com as escolhas que tu fazes na tua jornada. Escolhas pessoais, escolhas de parcerias. Podemos estar falando de romance? Podemos, mas aí a notícia é péssima. Porque a gente não pode esquecer que a gente tem uma rainha de paus no centro da mesa. Se existe algum. E com o 13 de copas junto, se aqui for uma situação de romance, as pessoas com quem eu tô falando, vocês estão se deixando mover pelo fogo do rabo. Ai, gente, mas o que eu vou dizer? Porque assim. É isso, sabe? Não tem uma coisa séria que se a gente falar de romance. É aquela coisa que eu tô me movendo pelo meu desejo e que talvez eu esteja movida também por essas projeções que eu tô criando na minha cabeça, mas na prática é o fogo, entendeu? E tá tudo certo, todo mundo tem foguinho lá no, entendeu? Qual é o conselho? Ai, Capricórnio, desculpa, mas eu tenho que dizer o que eu tô vendo, tá? O 2 de paus, não tome nenhuma decisão por enquanto. Aqui é aquele momento em que vocês têm uma situação e têm uma possibilidade, mas parece que falta uma peça encaixar. Não há uma segurança sobre esse pouso, né? Olha lá, ele tá por se jogar, né? Não tem um chão firme.
em que dê para se jogar. Então, o conselho aqui é que se tenha muita clareza disso que se está decidindo. Não é ficar eternamente nessa paralisia, não sei se eu fico, não sei se eu vou. Não é isso, porque o 2 de paus ele vai trazer essa paralisia na hora da decisão. Mas é aquele conselho de que nesse momento vivencie o processo, ajusta os teus ponteiros, faz as tuas avaliações e depois tu escolhe para onde é que tu pende. É muito aquilo que eu falei antes, de deixa essa ideia fermentar um pouco. Tem um terceiro elemento aqui por chegar. E quando eu falo de um terceiro elemento, seja um terceiro elemento que, sei lá, uma outra pessoa que se aproxima, que troca uma ideia, que te expande o teu olhar a respeito do que tu está pensando, ou seja também no sentido de algo que acontece e que vem como o elemento surpresa, sabe? Que encaixa a última peça do quebra-cabeça e aí a coisa faz sentido e aí sim tu sabe como direcionar isso. Até porque a gente está lidando com alguma energia que para ti é muito prazerosa e que aqui é aquela coisa de não transformar isso num fardo. É sobre não transformar isso num fardo por conta de tu estares num momento de muita empolgação, de muita inspiração. Vai acumulando essas ideias, vai acumulando esses pensamentos. E para quem eu tô falando de romance, também é aquela máxima de, olha, não decida se vai dar o passo adiante ou se vai romper agora. Porque não é um momento de tomada de decisão. Tá ficando, segue ficando. Tá namorando, segue namorando. Não termine e nem dê o próximo passo. Observa que tem um terceiro elemento para entrar na jogada. Inclusive, meu Lenormand não tá aqui na mesa. Mas aí depois eu vou tirar um anjo do romance para ver essa coisa desse terceiro elemento que tá me deixando curiosa. Pois eu queria um baralho mais fofoqueiro, mas não. Eles estão lá no meu sagrado. Pô, não tem nem uma sibilinha. Débora, como é que tu fez isso? Onde é que tu botou isso? Levei embora os fofoqueiros. Mas, gente, como eu tô educada. Deixa eu ver aqui. Não, aqui é oráculo. Gente, é sério isso? Problemas graves. Não deixei um fofoqueiro aqui. Porque uma sibila que fosse, eu já pegava uma fofoca cabulosa aqui. Mas vamos ver então que terceiro elemento é esse, tarô. Me conta como se tu fosse uma fofoqueira, por favor. A lua tá em oculto ainda, esse terceiro elemento. Pode ter algum elemento emocional aqui. Achei! Eu tenho um fofoqueirinho aqui, ó. Esse aqui, minha gente, ele viu o Gerard Way. Vocês não viram. Quer dizer, não sei se vocês não viram, né? Ele foi pro show do My Chemical Romance comigo. E também já foi assistir a Reação em Cadeia. Tá bom pra vocês? Olá, meu velho, eu quero saber esse elemento surpresa que aparece para Capricórnio, que vai ajudar Capricórnio a encaixar as peças. Vamos lá. Claro, ele é mini micro, né, minha gente? Compreendam. Os lírios, a aliança e a carta. Tá, não, esse elemento surpresa não é alguém, tá? Esse elemento surpresa que a mesa me traz, a gente tá falando de notícias que chegam, tá? Relacionadas a algum tipo de compromisso que vocês firmaram no passado de vocês, algum compromisso antigo. Então é aquela coisa assim, ó. Como é que eu vou explicar o que eu tô pensando? Vou usar um exemplo meu, fica mais fácil. Aproveitando a história da aquarela que eu comentei. Eu nunca fiz curso de aquarela porque
lá no início eu pensei, isso daqui é uma coisa que me dá prazer. Isso aqui pra mim é um hobby. Então eu fiz um acordo comigo mesma que eu sempre trataria a aquarela como um hobby e não como uma obrigação, porque eu tenho o costume de pegar tudo que me dá prazer, fazer curso, me especializar, me aprofundar, virar especialista naquilo e depois, de repente, até virar dinheiro. Fiz isso com muita coisa na minha vida, né? Fiz isso com inglês, fiz isso com tarô, fiz isso com, enfim, com tudo na minha vida. E não quero fazer isso com aquarela. E daí, desde então, eu trabalho muito isso. Quando eu vejo que eu tô, ai, olha, esse curso deve ser muito legal. Opa! O que tu combinou contigo mesma? Então aqui é sobre isso, só que eu não vejo esse trato, esse combinado de vocês sendo algo de vocês com vocês mesmos. É algum compromisso antigo que foi firmado e que aqui tu recebe algum tipo de notícia, algum tipo de informação. Então, assim, ó, criando um cenário hipotético. Ai, nossa, eu amo fazer aquarela, eu vou pintar e vou vender. Aí, sei lá, alguém me lembra que, não, Débora, para aí, tua agenda de tarô tá cheia. Ah, é verdade, então não vai dar tempo de eu ficar pintando e vendendo aquarela, entendeu? É tipo isso. Mas realmente, ó, as nuvens, isso vai vir depois de um longo período aí de dúvidas e questionamentos. Conversa muito com aquela lua que saiu antes, trazendo, né, essa coisa do oculto, de que as tuas dúvidas elas estão ali, de que o teu emocional pode estar se vendo desafiado por essa situação, por esses pensamentos que estão se mostrando. Então, assim, Capricórnio, vai vivendo, vai organizando e vai esperando. Organizando no sentido assim, ó, de qual é o meu propósito com isso, quanto isso me toca, o quanto eu quero me comprometer com isso ou não, o quanto eu tô colocando projeções e expectativas nisso. Tô fazendo com que isso seja realmente um prazer, como é o 3 de copas, ou tá virando uma obrigação, um saco furado de aturar? Como é que eu tô lidando com isso? Qual é o desfecho que a gente espera da quinzena? O 4 de cogumelos, que é o 4 de ouros, ou seja, a tua estabilidade mantida no campo material. Capricórnio, se a gente não falar de dinheiro ou de materialidade, é porque vocês não vieram para a mesa, não adianta, né? Então, realmente, a gente está falando aqui de que tudo continua no seu devido lugar e outra, tu continua na tua zona de conforto. Tu não corre nenhum risco e fica tudo certo, tá? Então, assim, realmente não cabe essa tomada de postura ainda. Deixa fermentar, deixa fermentar. Fundo do maço ainda aqui, ó, 6 de espadas, que vai ser o 6 de dentes de leão, mostrando que tu tá bem protegido, seja pela tua inteligência, seja pela tua espiritualidade, nas tuas travessias, né? Um racional muito pé no chão. O 6 de espadas, ele sempre vai trazer não só a questão da segurança, da firmeza das decisões, mas também vai falar muito da nossa sabedoria nas tomadas de decisão. É bem interessante. Bom, para quem está com fogo no rabo, vou tirar um anjo do romance para a gente averiguar confirmações a respeito disso. Só um momento. O que é isso? A cachorra tá cavando na própria cama dela. Aí vocês vão escutar uma barulhada no fundo. Agora ela parou. O mundo tá acabando? Não, a cachorra tá cavando na cama. Capricórnio. Romance para Capricórnio. Sentimentos românticos. Seus sentimentos são reais e vale a pena explorá-los. Olha lá o fogacho que eu falei, né, queridos? Vocês estão se querendo. Vocês estão numa coisa meio outono, assim, querendo um cobertorzinho de orelha, querendo um chameguinho, estão nesse feeling. Realmente confirma o que a gente estava falando antes. E true love, amor verdadeiro, esse é o romance de uma vida. Então, assim, ó, parece que vocês estão se acomodando com gente massa, com gente legal aí, né? E sendo ou não sendo gente legal, quando a gente fala aqui de amor verdadeiro, né, do romance de uma vida, a gente tá falando de uma conexão
que vocês estão estabelecendo que é recíproca, que é verdadeira, né? Como eu digo, não interessa se a pessoa é legal ou se é uma pessoa ruim, né? Interessa que existe um afeto aqui. Enfim, né? Vocês entenderam. Tem algum afeto, tem alguma conexão, tem algum fortalecimento mútuo aí, muito em breve. Decida claramente o que você quer para que isso venha para você agora. Então, assim, ó, para quem está realmente na beirada dessa decisão que precisa fermentar, né? É importante que vocês tenham clareza do que vocês estão querendo, né? Tô querendo um relacionamento sério com qualquer pessoa, com alguém específico, com um sentimento específico, com um perfil específico, de um jeito específico. Ou, tô querendo porque eu tô querendo. Como é que é isso que eu tô querendo? A pessoa com quem eu estou hoje, porque aqui já tem alguém rolando aí, tá? Eu tenho 2 confirmações de que já tem alguém saracoteando aí na volta de vocês. Essa pessoa condiz com isso que eu tô buscando, porque essa carta aqui é a carta do... te prepara que vem aí uma coisa. É essa coisa que tu quer ou tu tá querendo, de repente, fazer uma troca, né? O produtinho da Shopee veio ruim. E aí, né? No fundo do maço, this could be the one. Esse pode ser, né? O cara ou a mulher. Você já encontrou o seu parceiro, o parceiro romântico que você procura, ou a parceira romântica que você procura. Então, assim, o que a mesa tá me trazendo aqui é que vocês já encontraram alguém que é muito legal. Só que tem que trabalhar aí o que são as expectativas, como é que eu tô conduzindo as coisas, e se eu tô com o pé no chão sobre a pessoa que eu tenho por perto, porque essa clareza envolve isso também. Para que depois, lá na frente. Se bem que eu nem deveria dar essa dica, porque vocês tendo problema no amor, vocês consultam comigo, né? Mas eu vou dar essa dica porque eu sou muito boazinha. Mentira, eu sou péssima, mas enfim. Tomar muito cuidado com as projeções daquele 7 de copas de vocês, porque vocês podem criar aquela imagem romantizada da pessoa com quem vocês estão. Aí, quando dá ali uns meses de relacionamento, vocês percebem que a pessoa ela não é aquilo ali. Ela é uma pessoa legal, ela é uma pessoa que gosta de ti, mas aí tu percebe que ela não é aquilo que tu sonhou. Mas não deixou de ser legal, mas ela não é o que tu sonhou. Aí pronto, aí começa o problema. Porque aí tu quer moldar a outra pessoa, porque aí tu quer que a outra pessoa seja do jeito que tu quer que ela seja. Aí a outra pessoa não consegue se adaptar, porque, tipo, mas eu te mostrei que eu sou essa pessoa que tu aceitou, por que agora tu quer que eu mude? O que deu errado? Né? E aí é quando começa o problema. Então, tenham clareza do que vocês estão querendo e se essa pessoa que tá no caminho de vocês condiz com isso. E se vocês estão vendo essa pessoa pela verdade de quem ela é. E vale a inversão de essa pessoa também estar com esses processos assim, tudo com checkzinho, para que a coisa vingue legal, para que vocês vivam um momento legal, porque tem uma coisa massa aqui, só que o 7 de copas ele pode criar um baita num problema lá para frente. Então, ficam as dicas aí, façam o melhor das relações de vocês, né? Para depois vocês não terem que vir consultar o tarô para saber se a pessoa vai voltar, se sei lá, vai mudar, vai melhorar, vai ser do jeito que vocês querem. Aquela coisa habitual, tá me dando soluço por causa do frio, minha gente. Mas enfim, Capricórnio, deixa um like, te inscreve no canal. Espero que essa leitura te ajude para a quinzena em que ela te encontrar. E nos vemos num próximo vídeo, se Deus quiser, de uma forma mais organizada do que esse que eu perdi o primeiro vídeo. Um beijo para vocês, até a próxima.